Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano com mais uma videoaula de matemática do 7º ano. Nós vamos ver agora as inequações do primeiro grau com uma variável. O que eu preciso saber para esta videoaula? A videoaula sobre equações, que nós montamos a definição de equação e também vimos as propriedades das igualdades que nós usamos para resolver as equações. E o vídeo sobre a resolução de equações do primeiro grau com uma variável. Porque o processo para se resolver inequações é o mesmo. Bom, essas aulas vão estar na descrição deste vídeo. Primeiramente, nós vamos ver o que é uma inequação. Uma inequação é uma sentença matemática aberta, ou seja, vai ter um valor desconhecido, que é a minha variável, que vai ser expressa pelo sinal de desigualdade. Por exemplo, menor do que, maior do que, menor ou igual do que e maior ou igual do que, e também o diferente. Então, vamos ver aqui um exemplo de uma inequação. X mais 7 menor do que 10. Aqui nós temos uma sentença matemática aberta, porque possui uma variável, um valor desconhecido, que é expressa nesse caso pelo símbolo de menor do que. Como nas equações, nas desigualdades ou inequações nós temos também o primeiro membro, que é aquela expressão que fica à esquerda do sinal, e o segundo membro, que é aquela expressão que fica depois ou à direita do sinal, no caso aqui da desigualdade. E também cada membro é composto por termos. Por exemplo, aqui no primeiro membro nós temos dois termos, o x e o mais 7. No segundo membro nós temos apenas o 10. E além disso, aqui a gente vê nessa inequação que o maior expoente da variável, nesse caso aqui, só tem uma variável, o expoente aqui não aparece, é 1. Então a gente tem o que nós chamamos de uma inequação do primeiro grau com uma variável. Vamos falar agora sobre o conjunto de solução de uma inequação. O conjunto de solução de uma inequação vai ser formado por todos os números do meu conjunto universo que satisfazem a desigualdade. E nós vamos colocar a resposta, o conjunto de solução, escrito da seguinte forma. O conjunto de solução vai ser igual, então, entre chaves, porque é um conjunto, a variável, que depende da letra que está sendo utilizada como variável, pertence ao conjunto que está sendo representado pelo conjunto universo, que vai ser dado junto com a inequação. Essa barra vertical, separando do resto aqui, a gente lê tal que, resposta da inequação, ou seja, a gente vai colocar aqui aquela inequação final que a gente vai ter quando nós resolvemos a inequação original. Vamos ver agora o exemplo, sendo o conjunto dos números racionais relativos, resolver a seguinte inequação, x mais 7 menor que 10. Como é que nós vamos resolver uma inequação? Da mesma forma como uma equação do primeiro grau com uma variável. A gente vai deixar a variável no primeiro membro e vamos passar todos os termos que não tem para o segundo membro. Então, aqui nós vamos pegar este mais 7 e vamos passar para o segundo membro. Como nas equações, pula o sinal que está sendo usado aqui na inequação, ele vai trocar o sinal que está na frente dele, o termo que eu estou passando para o outro membro. Então, vai passar para o segundo membro, menos 7. Então, vai ficar no primeiro membro apenas o x e no segundo 10 menos 7. Aqui nós estamos utilizando aquela mesma propriedade das igualdades que também vale para as desigualdades, que é de somar um mesmo número do primeiro e no segundo membro da inequação, nesse caso, eu vou obter uma inequação equivalente à original. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é isto. Mas na prática, a gente simplesmente pega e passa para o outro membro da inequação com o sinal contrário.
Então, era mais 7, virou menos 7. Bom, resolvendo agora aqui, 10 menos 7, nós temos 3. Então, x é menor do que 3. Esta inequação que ficou aqui no final é equivalente à primeira que foi dada aqui. Então, isto quer dizer que qualquer valor de x menor do que 3, qualquer valor racional, eu estou considerando aqui o conjunto universo como sendo conjunto dos números racionais relativos. Qualquer número racional relativo menor do que 3 vai satisfazer também esta inequação aqui, a original. Assim, meu conjunto de solução eu escrevo desta forma, como está aqui. X pertence aos números racionais, tal que, esse traço vertical nós lemos tal que, x é menor do que 3. Ou, em outras palavras, a gente pode dizer também que a solução é formada por todos os números racionais que são menores do que 3. Assim, nós resolvemos a nossa primeira inequação. Agora, nós precisamos ver o que acontece quando nós multiplicamos os membros de uma inequação por um número negativo. Porque lá nas equações, a gente multiplicava, por exemplo, por menos 1 para tirar o sinal de menos da frente da nossa variável, quando ela ficava sozinha lá no primeiro membro com um número negativo multiplicando. E aí nós usamos a propriedade de multiplicar os dois membros da equação por menos 1, e isso trocava o sinal de todos os termos da equação. Aqui nas inequações nós também vamos precisar fazer isso, só que nós precisamos tomar cuidado com um fato que vai acontecer aqui. Olha só, o que acontece se nós multiplicarmos os dois membros desta sentença abaixo, que é verdadeira, 5 é menor do que 9, por um mesmo número negativo? Como nós vamos usar nas inequações bastante o menos 1 para multiplicar, nós vamos fazer a conta com menos 1. Vamos ver então aqui o que acontece. Será que continua essa desigualdade menor que aqui? Se eu multiplicar por menos 1, 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. 9 vezes menos 1 vai dar menos 9. Quando nós estudamos a comparação de números inteiros, nós vimos que para comparar dois números inteiros negativos, o maior deles vai ser o que tem o menor módulo. Nesse caso aqui, o que tem menor módulo é o menos 5. Então, o menos 5 vai ser maior que menos 9. Então, observem que quando eu multiplico por menos 1, a desigualdade troca o sentido. Então, por exemplo, aqui era menor, passou a ser maior, para eu poder continuar com a sentença verdadeira. Então, tomem bastante cuidado. Quando multiplicar por menos 1, não apenas todos os termos da inequação vão trocar o sinal, mas também o sentido do sinal da desigualdade vai mudar também. Então, observamos que para continuarmos com a sentença verdadeira, ao multiplicar por um número negativo os dois membros, o sinal da desigualdade muda. Muda o quê? Muda o sentido. Então, vamos começar a ver agora como exemplos várias inequações para nós resolvermos. Bom, resolver as inequações sendo o conjunto universo o conjunto dos números racionais relativos. Se vocês quiserem tentar, vocês podem pausar o vídeo, tentarem resolver e depois retornar aqui. Então vamos lá, né? As inequações nós resolvemos da mesma forma como as equações. Então, tudo que tem a variável, todos os termos que tem a variável, nós vamos trazer para o primeiro membro. Todos os termos que não têm a variável, nós vamos levar para o segundo. Então, aqui nós temos esse 5x que está no segundo membro. Vai passar para o primeiro, não se esquecendo que quando pula, o sinal da desigualdade vai trocar o sinal que está na frente do termo. Então, é mais 5, vai passar para o primeiro membro, menos 5. Então, menos 5x. Então, aqui já estava o 2x, nós trouxemos o 5x para o primeiro membro. E no segundo membro, nós temos o mais 12, então está aqui,
E este menos 15, que não tem o x e está no primeiro membro, nós levamos para o segundo membro. Pula o sinal da desigualdade, vai trocar o sinal do termo. Então, era menos 15, vai passar para o segundo membro, mais 15. Agora, nós vamos resolver 2x menos 5x. Adição de números inteiros com sinais diferentes. O que a gente faz? Diminui e pega o sinal do número de maior modo. Nesse caso, vai ser menos. Então, vai dar menos 3x. Maior que, e aqui a gente resolve. 12 mais 15 vai dar 27. O que nós temos aqui? Nós temos um número negativo multiplicando o x. Primeira coisa que nós vamos fazer é tirar o sinal de menos daqui. Como é que nós fazemos? Multiplicando a inequação por menos 1. O que acontece? Todos os termos da inequação vão trocar de sinal. Então, aqui vai ficar 3x positivo, e aqui o 27, que é positivo, vai ficar menos 27. E, além disso, eu não posso me esquecer que o sinal da desigualdade vai inverter o sentido. Aqui está maior, vai virar menor. Então, nós vamos ter esta linha aqui. 3x menor que menos 27. Tomem bastante cuidado que ao multiplicar pelo número menos 1, a inequação tem que inverter, senão vai ficar errado. Agora, o que nós fazemos? Tem o 3 multiplicando o x, como lá nas equações. Ele vai passar para o segundo membro, dividindo, nesse caso, menos 27. Então, nós vamos ter x menor que menos 27 divididos por 3. Dá para dividir exato? Tá. Então, a gente faz a divisão. 27 por 3 vai dar 9. Assim, o x vai ser menor que menos 9. Agora, nós escrevemos o conjunto de solução. X pertence aos números racionais, tal que x menor que menos 9. Segundo exemplo, nós temos aqui expressões dentro de parênteses. O que nós vamos fazer? Exatamente como nós fazíamos lá nas equações. A gente vai eliminar esses parênteses aplicando a distributiva da multiplicação em relação à adição de números inteiros. Como é que a gente faz? O 6 vai multiplicar o x, vai ficar 6x, e o 6 vai multiplicar o 1, 6 vezes 1 vai dar 6. E cuidando dos sinais também. Então, nós vamos ter esta linha. Vamos ver com bastante calma o que aconteceu. Para eliminar esse parênteses, o 6 vezes o x vai dar 6x. Mais com mais vai dar mais. 6 vezes 1 vai dar 6. Mais com mais na multiplicação dá mais. Vamos eliminar o outro parênteses. Então, o 2 vai multiplicar o 2x, vai ficar 4x. Menos com mais vai dar menos. 2 vezes 4 vai dar 8. Menos com menos vai dar mais. Então, mais 8. Menor ou igual a x menos 5. Agora, o que nós fazemos? Todos os termos que tem a variável, nesse caso aqui no segundo membro nós temos esse termo, nós vamos ter que colocar no primeiro membro. Então, esse x vai pular o sinal de desigualdade, ele vai trocar o sinal que está na frente dele, que é mais, não aparece, é mais. Então, vai passar para o primeiro membro, negativo. E o mais 6 e o mais 8, nós vamos passar para o segundo membro com o sinal trocado. Também porque ele pulou o sinal de desigualdade. Então, nós vamos ter esta linha aqui. Então, nós tínhamos o 6x, o menos 4x. Nós trouxemos o x lá do segundo membro para o primeiro. Então, pulou o sinal de desigualdade, trocou o sinal do termo. Ficou menos x. Menor ou igual. No segundo membro, a gente já tinha o menos 5. Nós vamos levar o mais 6. Então, virou menos 6, porque pulou o sinal de desigualdade. E o mais 8 também. Pulou o sinal de desigualdade, virou menos 8. Aqui nós temos 6, menos 4 e menos 1 como números na frente do x. Então, essas contas com os números a gente vai fazer. Aqui, o menos 4 e o menos 1 tem o mesmo sinal, a gente soma e conserva o sinal. Então, vai ficar 6x menos 5x. No segundo membro, todos os números aqui têm o mesmo sinal.
Então, nós vamos somar os três números negativos. A gente soma em módulo e conserva o sinal. Então, vai ficar menos 19. 5 mais 6 vai dar 11, mais 8, 19. Agora, nós resolvemos a conta que ficou aqui no primeiro membro ainda dessa inequação. 6x menos 5x. 6 menos 5 vai dar 1. Então, vai ficar 1x ou apenas x. X menor que menos 19. Agora, nós escrevemos o conjunto de solução. X pertence ao conjunto dos números racionais. Todos esses exemplos a gente está considerando o conjunto universo como o conjunto dos números racionais, tal que x é menor ou igual a menos 19. No próximo exemplo, nós temos aqui uma inequação que tem denominadores. Como é que a gente resolve? Da mesma forma que equações com denominadores. A gente precisa eliminar os denominadores colocando com o mesmo denominador, através do MMC dos denominadores que nós temos aqui na inequação original. Então, a gente calculou o MMC de 3 e 6, que vai dar 6. Esse vai ser o denominador comum. E nós vamos fazer em toda a inequação, em todos os termos. Então, com o denominador 6, como é que a gente encontra os numeradores? A gente faz por aquele mesmo processo que a gente sempre faz. Divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Então, 6 divide por 3, vai dar 2. O 2 vai multiplicar o numerador. Quem é o numerador aqui? Não é só o x, é o x mais 3. Então, o 2 vai multiplicar o x mais 3. A gente representa dessa forma aqui, com x mais 3 entre parênteses. Menos, então menos aqui, 6 divide por 6 vai dar 1, 1 vezes 5x vai dar 5x. Maior ou igual, aqui embaixo do zero como se fosse 1, então 6 divide por 1 vai dar 6, 6 vezes 0 vai dar 0. Agora que os denominadores de todos os termos da inequação são iguais, o que a gente faz? Trabalha apenas com os numeradores. Então, nós vamos ficar com esta inequação aqui para resolver. É uma inequação que tem um parênteses, então a gente vai resolver aplicando a distributiva aqui. E nós vamos ficar então com a seguinte inequação. 2x mais 6 menos 5x maior ou igual a 0. Aqui o 2 multiplica o x, então 2x, mais com mais vai dar mais. 2 vezes 3 vai dar 6, mais com mais vai dar mais. Então, nós ficamos com esta inequação. O que é que a gente faz? O que tem a variável fica no primeiro membro da inequação, o que não tem vai para o segundo. Assim, nós vamos ter que levar o mais 6 para o segundo membro. Pula o sinal de desigualdade, troca o sinal do termo. Então, vai ficar menos 6 aqui. Cadê aquele zero? Ué, o 0 menos o 6 vai ser igual a menos 6. O 0 é o elemento neutro da adição dos números inteiros. Então, a gente simplesmente vai colocar aqui o menos 6. 0 menos 6 não precisa ser colocado. Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos resolver a conta com os termos que tem a variável. Então, o 2 menos 5 vai ficar igual a menos 3. Então, menos 3x maior ou igual a menos 6. O que a gente faz? Para eliminar aqui o sinal de menos da frente do número que está multiplicando o x, nós vamos multiplicar toda a inequação por menos 1. Então, vai trocar o sinal de todos os termos da inequação. Então, aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar positivo também. E, além disso, o sinal da desigualdade vai inverter o sentido. Aqui está maior ou igual, vai ficar menor ou igual. Vamos ter esta linha aqui. Não esqueçam de inverter o sinal da desigualdade ao multiplicar por menos 1. Agora, para deixar o x sozinho, nós temos o 3 multiplicando, vai passar para o segundo membro dividindo. Então, vai dividir o 6. 6 divididos por 3, dá para fazer, é uma divisão exata, vai dar 2. Então, x menor ou igual a 2.
E assim nós podemos colocar o conjunto de solução. X pertence aos racionais, tal que x é menor ou igual a 2. Aqui mais um exemplo que envolve tanto denominadores como parênteses aqui. O que eu vou fazer aqui primeiro? Aqui eu poderia fazer primeiro a multiplicação e depois eliminar os denominadores, mas eu vou eliminar os denominadores aqui primeiro. Tanto faz. Assim nós vamos fazer o MMC do 2 e do 10, que vai dar 10. Vamos colocar todos os termos da nossa inequação com frações com denominador 10. Então, como é que vai ficar? Vai ficar desta forma. Como é que nós chegamos nos numeradores? Aqui embaixo do x, como não aparece nada, como se fosse 1, então o 10 eu divido por 1, vai dar 10, vezes x, 10x. Menos, então menos, aqui debaixo do 1 também, é como se tivesse 1, 10 divide por 1, vai dar 10, vezes 1 vai dar 10. Maior que, como é que aqui ficou o 15? O 10 divide por 2, vai dar 5. O 5 tem que multiplicar pelo numerador. Só que aqui no numerador eu tenho uma multiplicação. Assim eu vou pegar o fator 5 e vou multiplicar pelo fator 3. E o restante eu vou deixar indicado. Então, 5 vezes 3 vai dar 15. 15 que multiplica o x menos 1 entre parênteses. Aí, menos 10 divide por 10 vai dar 1. O 1 tem que multiplicar o numerador. Então, vai ficar 1 que multiplica não só o x, mas o x mais 1, entre parênteses. Agora, como toda a minha inequação tem o mesmo denominador, eu posso eliminar e trabalhar apenas com os numeradores. Então, nós vamos ter esta inequação aqui. Agora sim, nós vamos eliminar os parênteses, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição de números inteiros. Então, aqui como é que fica? 15 vezes x, 15x. Mais com mais vai dar mais. 15 vezes 1 vai dar 15. Mais com menos vai dar menos. Agora, esse outro parênteses, 1 vezes x vai dar x, menos com mais vai dar menos, 1 vezes 1 vai dar 1, menos com mais vai dar menos. Bastante cuidado na hora de fazer as multiplicações para não errar o sinal. Agora, o que nós fazemos? Tudo que tem a variável, todos os termos que tem a variável vão passar para o primeiro membro, todos os que não tem vão passar para o segundo. Pulando o sinal de desigualdade, vai trocar o sinal do termo. Então, aqui nós vamos levar o 15x para o primeiro membro e o menos x para o primeiro membro. E vamos trazer o menos 10 para o segundo. Vamos ficar com esta linha aqui. Então, o 10x já estava no primeiro membro. O 15x pulou o sinal de desigualdade, então virou menos 15x. O menos x pulou também o sinal de desigualdade, então virou mais x. Maior que, no segundo membro, nós já tínhamos o menos 15 e já tínhamos o menos 1, sem a variável. Nós vamos levar o menos 10, então pulou a sinal de desigualdade, vai trocar o sinal do termo. Então, por isso que passou mais 10. Agora, vamos resolver. No primeiro membro, aqui a gente vai juntar o que tem o mesmo sinal. Então, aqui nós temos 10 mais 1, vai dar 11. Então, vai ficar 11x. E vamos repetir o menos 15x. Então, o primeiro membro vai ficar 11x menos 15x. Maior que, aqui no segundo membro, nós juntamos o que tem o mesmo sinal. Então, menos 15 menos 1 vai ficar menos 16. Somamos os módulos e conserva o sinal. Como estou somando números negativos, então vai ser menos 16. E o mais 10 eu repeti. Agora, nós vamos resolver aqui no primeiro membro 11x menos 15x. Então, 11 menos 15 vai ficar menos 4. Então, menos 4x maior que, aqui, menos 16 mais 10 vai ser igual a menos 6. O que nós fazemos aqui?
multiplicamos a inequação por menos 1, porque o número que está multiplicando o x é negativo. Então, nós vamos multiplicar toda a inequação por menos 1. Vai trocar o sinal aqui, vai ficar positivo. Vai trocar o sinal aqui, vai ficar positivo. E vai inverter o sentido da desigualdade. Aqui nós temos o sinal de maior, vai ficar o sinal de menor. Então, 4x menor do que 6. Agora, a gente tem o 4 multiplicando o x, vai passar para o segundo membro, dividindo o 6. Então, 6 dividido por 4 não é uma divisão exata, nós podemos deixar na forma de fração, só que antes nós vamos ver se dá para simplificar. Realmente, 6 e 4, os dois números são pares, então dá para dividir por 2. Então, vamos dividir o 6 por 2 e o 4 por 2. E nós vamos ter, no final, esta inequação aqui. X menor que 3 meios. Assim, o conjunto de solução é formado pelos números racionais que são menores que 3 meios. Então, está aqui o conjunto de solução. Antes de passarmos para o próximo quadro, a gente viu aqui que nós estamos aplicando as operações com números inteiros, principalmente adição de números inteiros com sinais iguais, com sinais diferentes. Se vocês tiverem alguma dúvida com respeito a isso, vocês deem uma olhada no canal, que nós temos vídeos sobre operações com números inteiros, adição de números inteiros. Então, vocês podem dar uma olhada lá se vocês tiverem alguma dificuldade. Vamos ver agora algumas observações, na verdade duas, sobre fatos que podem acontecer quando a gente resolve uma inequação. Então, eu vou convidar vocês a pausarem esse vídeo e tentarem resolver esta inequação. E após retornarem para a gente ver o que acontece. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve? O que tem o x, o termo que tem x, vai para o primeiro membro da inequação. Então, vai ficar assim. 2x menos 2x. Ó, ele pulou o sinal de desigualdade, ele troca o sinal do termo. Aqui, o mais 10, que é o termo que não tem a variável, vai ter que ir para o segundo membro. Então, ele pula o sinal de desigualdade e ele troca o sinal da frente dele. Vai ficar menos 10. Agora, o que nós temos aqui no primeiro membro? 2x menos 2x. 2 menos 2 vai dar 0. Então, nós temos 0x. Maior que, resolvendo aqui a conta, menos 5 menos 10 vai dar menos 15. Quanto é 0 vezes qualquer número? Vai dar 0. Então, aqui, 0x é a mesma coisa que 0. 0 maior do que menos 15. Observem que aqui eu já não tenho mais a minha variável. Eu tenho uma sentença matemática fechada aqui. O que essa sentença aqui é? Ela é verdadeira ou ela é falsa? Ela é verdadeira, porque o 0 maior do que menos 15 é algo verdadeiro. Sempre o 0 é maior do que qualquer número negativo. Então, como aqui deu uma sentença matemática verdadeira, isso quer dizer que qualquer valor racional, ou seja, no meu conjunto universo, que eu colocar aqui no lugar de x, que eu substituir aqui, vai fazer com que a minha inequação se transforme numa sentença verdadeira. Então, isso quer dizer que o conjunto de solução vai ser formado por todos os números racionais. Então, a gente simplesmente escreve que o conjunto de solução é o conjunto que está aqui como sendo o nosso universo, conjunto Q nesse caso. Então, quando obtemos uma sentença verdadeira em uma inequação, então todo o conjunto universo será a solução. E outra observação, vocês também podem pausar o vídeo, tentar resolver e voltar aqui para a gente ver o que acontece. Então, o que aconteceu aqui? Aqui da mesma forma, o 2x vai para o primeiro membro e o menos 10 vai ter que ir para o segundo, para ficarmos com a variável no primeiro membro e sem a variável no segundo. Então,
nós temos essa inequação aqui. Ó, esse 2x pulou o sinal de desigualdade, trocou o sinal, então ficou menos 2x. O menos 5 já estava no segundo membro da inequação, o menos 10 pulou para o segundo membro, então trocou o sinal que estava na frente dele, então virou mais 10. Resolvendo aqui no primeiro membro, 2 menos 2 vai dar 0, então nós vamos ter 0x maior do que 5. Resolvendo aqui, menos 5 mais 10 vai dar 5 positivo. Aqui de novo, 0 vezes x vai dar 0. 0 maior que 5. É uma sentença matemática fechada, já desapareceu a variável, não temos mais variável aqui. Então a gente vai ver, essa sentença, ela é verdadeira ou ela é falsa? Nesse caso aqui, nós ficamos com algo falso. Uma sentença falsa aqui, porque 0 não é maior do que 5. Todo número positivo é maior do que 0. Então, isto aqui é falso. Quando acontece isso numa inequação, isso quer dizer que qualquer valor do conjunto universo que eu substituir aqui e aqui, vai fazer com que a minha inequação se transforme numa sentença falsa. E quer dizer que qualquer número racional não vai ser solução desta inequação. Então, nesse caso, o conjunto solução vai ser vazio, conjunto vazio. E nós escrevemos assim. Então, quando obtemos uma sentença falsa em uma inequação, isso quer dizer que nenhum elemento do nosso conjunto universo, que nesse caso era o conjunto dos números racionais, vai ser solução. Nesse caso, então, o conjunto solução vai ser o conjunto vazio. Vamos ver agora um exemplo de um problema envolvendo inequação. Um retângulo tem 10 centímetros de largura, ou de altura, enquanto um quadrado tem 12 centímetros de lado. Quais os valores que o comprimento, ou a base, do retângulo pode assumir para que o perímetro do retângulo seja maior que o perímetro do quadrado? Lembrando, perímetro de qualquer polígono é a soma das medidas dos lados desse polígono. Então, o comprimento do retângulo, ou a medida da base do retângulo, que eu não sei, eu vou chamar de x. Vai ser a variável desse meu problema. Nesse problema, eu vou precisar da informação do perímetro do retângulo. O perímetro do retângulo, então, é a soma dos 4 lados do retângulo. Aqui, nós temos que o retângulo tem 2 lados que têm a medida de 10 centímetros, porque os lados opostos no retângulo têm medidas iguais. Então, são 2 lados que vão ter 10 centímetros cada um, e outros 2 lados que vão ter x centímetros cada um. Então, esta é a expressão do perímetro do retângulo. 10 mais 10 mais x. 2 lados com medidas 10 centímetros e 2 lados com medida de x centímetros. Agora, o perímetro do quadrado, que é outra informação que eu preciso para armar a inequação que vai resolver esse problema. O perímetro do quadrado é a soma dos lados do quadrado. No quadrado, todos os lados têm a mesma medida. E como são 4 lados, então a gente pode calcular o perímetro do quadrado como sendo 4 vezes a medida do lado, que é 12. Então, o perímetro do quadrado vai ser 48 centímetros. Agora, nós vamos trocar de quadro, nós vamos ver aqui como é que nós vamos armar a inequação para resolver esse problema. Aqui eu quero saber quais são os valores que o comprimento do retângulo pode assumir para que o perímetro do retângulo seja maior que o perímetro do quadrado. Então, o que eu quero montar é a seguinte inequação, que diz que o perímetro do retângulo tem que ser maior que o perímetro do quadrado. Então, nós vamos substituir o perímetro do retângulo é 10 mais 10 mais x mais x. O perímetro do quadrado é 48. Então, nós vamos ficar com esta inequação aqui para resolver. 10 mais 10 mais x maior que 48. Para mostrar para vocês que não existe apenas um modo de se resolver uma inequação,
Esse aqui eu vou resolver de uma forma diferente. Antes de passar os termos que não têm a variável para o segundo membro, eu já vou fazer as contas aqui. Então, o que não tem a variável é o 10 mais 10, vai dar 20. O que tem a variável é mais 1x e mais 1x, que vai dar mais 2x. E eu vou ficar com esta inequação aqui. Se eu quisesse passar para o segundo membro o mais 10, ou seja, ia ficar menos 10, e esse mais 10 para cá também ia ficar menos 10, eu poderia fazer, não ia ficar errado. Agora, o que nós podemos fazer? Passamos o 20 para o segundo membro da inequação, ele vai pular o sinal de desigualdade, ele vai trocar o sinal que está na frente dele. Não aparece a mais, vai ficar menos. Então, ficamos com 2x maior do que 48, que já estava no segundo membro, menos 20, que eu trouxe do primeiro membro, e então trocou o sinal. Resolvemos aqui, 48 menos 20, vai dar 28, então 2x maior do que 28. Tem o 2 multiplicando o x, então a gente vai passar dividindo o 28, então nós ficamos com x maior do que 28 divididos por 2. Essa divisão aqui é exata, 28 por 2 vai dar 14, então x é maior do que 14. O que é o x? X é o comprimento, ou a medida da base do retângulo. Então, como aqui, essas medidas aqui são dadas em centímetros, então aqui vai ser em centímetros também. Então, x maior do que 14 centímetros. Esse aqui é o comprimento, qualquer comprimento, então, que eu pegar que seja maior do que 14 centímetros, vai fazer com que o perímetro do retângulo seja maior que o perímetro do quadrado, ou seja, maior do que 48 centímetros. Então, a resposta vai ser: o comprimento do retângulo deve ser maior que 14 centímetros. Então, pessoal, agora nós encerramos esta videoaula sobre inequações. Espero que tenha sido de utilidade para vocês. E eu espero vocês para a próxima videoaula. Lembre-se, matemática se estuda praticando. Então, até a próxima videoaula.